Namastê, namastê, namastê. Bem-vindas, bem-vindos a esse encontro com Estela Ostrovsky, esta bruxa que vos fala. Tudo bem? Espero que todos estejam muito bem, espero que todos estejam muito saudáveis para esse momento da vida. Então, hoje eu gostaria de trazer para vocês as previsões deste período agora de novembro de 2025, falando um pouco sobre a luz e sombra de cada signo, no sentido de como isso pode ser ativado, melhorado, estruturado para tirar o melhor proveito, porque todos nós possuímos o nosso lado, luz e sombra. E nós somos uma composição de signos. Então, falando um pouco sobre a natureza de cada um de nós, eu me incluo sempre, porque eu precisei anotar aqui, porque foram muitas atividades, né? E a maneira de nos expressarmos, como isso pode nos ajudar ou nos atrapalhar. Então, de que maneira a gente pode lidar com aquilo que é nosso calcanhar de Aquiles, né? E como poder, quando mais conhecimento a gente tem sobre nós mesmos, melhor nós podemos nos comportar e melhor nós podemos administrar a nossa maneira de reagirmos ao que a vida nos apresenta. É uma coisa que eu gosto de deixar bem claro, é que muitas vezes nós não temos controle sobre acontecimentos. Então coisas boas acontecem e coisas ruins acontecem. Não importa se a pessoa é boa ou má, mas simplesmente porque somos pessoas. O que a gente faz geralmente é fazer um comparativo. E isso é uma das maiores lições do ano de 2025, é para nós aprendermos a reconhecer que nós precisamos ter a nossa própria fita métrica. Nós não podemos nos comparar. Eu escutei uma frase uma vez que eu achei muito interessante. A gente não pode comparar a coxia do nosso teatro com a ribalta e o palco iluminado do outro. Então, nós precisamos parar de comparar a nossa vida cotidiana com um momento de luz, com um momento de comemoração ou com um momento público de outras pessoas. Nós precisamos entender que cada um de nós tem o nosso momento, não é? E a gente precisa entender que existem coisas como manchetes, informações, que às vezes nos fazem desacreditar ou da nossa capacidade de sermos felizes. E isto é uma falácia, isto é uma ilusão. E nós precisamos entender que a nossa vida é feita de coisas, às vezes boas, às vezes ruins, às vezes nem boas nem ruins. Então é importante a gente dizer o que é que eu quero prestar atenção, no que é que eu quero investir o meu tempo e a minha vida. É hora de nós investirmos o nosso tempo e a nossa vida em coisas muito positivas, mas também entendermos que as coisas que não são tão positivas podem ser trabalhadas, podem ser reconhecidas. Coisas que falamos das coisas serem trabalhadas e reconhecidas, eu gosto de falar um pouco sobre qual é a nossa característica, qual é a característica de cada um de nós, né? Sendo o signo de Áries, eu gosto de começar porque são visões, além de um pouco da própria astrologia, eu venho trazendo aqui também a visão do tarô para cada signo. Então eu gosto de dizer que é uma visão tarológica sobre a mandala astrológica. Então, qual é a energia que está regendo o momento de agora? Para os signos de Áries, para os meus colegas, né, meus patrícios de signo, para o signo de Áries, é hora de pôr em prática os ensinamentos. E isso é um momento astrológico para os signos de Áries, né? Então é hora de colocarmos em prática o que aprendemos e parar de bater a cabeça naquilo que não nos compete. Então todos os arianos e arianas comecem a prestar atenção naquilo que é seu de fazer, o que precisa ser feito. Botar a mão na massa mesmo. Antes o feito, mesmo com defeito, do que o perfeito não feito. Eu venho trazendo para cá, para o canal e para vocês,
para os nossos encontros, uma reflexão sobre pararmos de editar sabedorias ou histórias que já aconteceram. Então, eu gosto muito de poder reencontrar ou reconectar com bons ditados, com bons dizeres, com ensinamentos. E este é um deles. Porque a gente tem mania de dizer assim, antes mal feito do que não feito. Não. Antes o feito, até com defeito, do que o perfeito não feito. É hora da gente colocar a mão na massa, principalmente os arianos e arianas. Assim como eu, às vezes a gente passa por um período de congelamento por buscar a perfeição, por buscar o acerto. E neste momento eu gostaria então de trazer qual é um oráculo, não é um tarô. Neste momento, para Áries, qual é a energia para os arianos e arianas neste momento? É a energia da purificação. É a energia dos banhos de cheiro, das energias, da estruturação, né? Da harmonia. E a harmonia na prática. Não é a harmonia aquela zen paciência, zen vazenada, não. É a harmonia da purificação. No sentido de, fiquei pesada hoje, vou tomar um banho de cheiro, vou reestruturar minha cabeça, vou começar a fazer o que eu posso com o que eu tenho na mão. Esta é uma máxima que poderia servir para todos os signos, mas principalmente para os arianos e arianas, que este ano estão com o enfrentamento de se interpretem melhor, se olhem com mais carinho. Os arianos, às vezes, são tomados por mandões, né? Algumas pessoas até são, independente do signo. Mas é no sentido de dizer assim, como arianos e arianas são aqueles que têm a ideia rápida. Sempre querem resolver, sempre querem dar uma oportunidade, ou sempre querem dar uma sugestão. É hora dos arianos e arianas entenderem que nem todo mundo quer essa sugestão. Nem todo mundo quer essa solução. Então, não gaste o seu latim, a sua cabeça, o seu tempo, se sentindo mal compreendido ou mal compreendida. É hora de entender que tudo bem, não me compete, ninguém me pediu opinião, não vou me envolver. Tenho as minhas atividades, as minhas coisas para fazer. E olha que a vida do ariano tá andando com bastante coisas, com bastante atividades, né, gente? Então é hora de aproveitar o momento. E vamos ver mais novidades por aí. A gente vai se ver mais seguido nos próximos dias, né? Com muito mais atualizações. Para os taurinos e taurinas, meus amados, queridos taurinos e taurinas, é hora de usar o bom gosto para criar, que proporciona novos ares, para criar novos ambientes de bem-estar e aconchego. O trabalho profícuo, mas é importante também que os taurinos e taurinas se restabeleçam, se estruturem, né? Com pequenos prazeres que ativem todos os seus sentidos, sabores, aromas, iluminação, sons agradáveis, o tato com cremes, né, com escaldapés. Então, assim, é o momento dos taurinos reativarem as suas energias e se reconectarem com a sua natureza, né, para poder ter força de dar continuidade aos seus trabalhos. Porque senão, às vezes, o taurino está tão aborrecido, tão cansado, tão frustrado, que ele acaba forçando, né, se forçando ou forçando outras pessoas, porque deu um cansaço. Então, para que isso não aconteça, para que vocês consigam ter uma manutenção de energia, eu sugiro aos taurinos e taurinas que façam esse carinho, né? Eu sei que eu tenho os meus amados taurinos e taurinas em vários lugares do mundo, assim como os outros signos também, mas que tem lugares assim que nesta época do ano aqui começa a esquentar e lá tá esfriando. Em determinados lugares fica esfriando, né? Então eu sugiro essa coisa do escaldapé, do quentinho, do aconchegante.
Aqui no extremo sul, que é a parte que vai esquentando, eu sugiro também o escaldapé, o refrescante, aquilo que dá prazer, aquilo que deixa relaxado na hora do descanso, para que na hora das atividades haja energia suficiente para que vocês produzam e se sintam profícuos, recompensados e reconhecidos, tá bom? Então agora vamos ver a carta para os taurinos, né? Vamos ver uma carta, qual é a energia do momento para os taurinos. Taurinos e taurinas. A energia do peregrino. A energia do peregrino fala sobre um novo começo para o amor e para o amor próprio. E nesse novo começo é o momento de alinhar os chakras cardíaco e coronário. A afirmação: em meu coração floresce o amor. Fraterno, afetivo e pessoal. Ok? Então vamos agora ver para os meus queridos e queridas cancerianos, né? Que fala, eu fui anotando sim, porque foram muitas atividades, são muitas informações, eu espero poder transmitir para vocês da melhor maneira possível. Então aqui, aos cancerianos, ao fazer suas tarefas cotidianas, e é hora de relaxar, no sentido de fazer com prazer. Isso é meu cotidiano, isso é o que eu tenho que fazer. Isso é o que eu vou fazer. E vou fazer da melhor forma possível. Evite tentar controlar tudo ao seu redor. A gente não consegue controlar o tempo. A gente não consegue controlar os outros. A gente não consegue controlar aquilo que não nos compete. A gente consegue administrar a si próprio, né? E quando eu falo em controle, eu não estou chamando os cancerianos e cancerianas de controladores. Não é neste sentido. Mas é no sentido de, às vezes, é preciso permitir que o universo trabalhe a nosso favor. Porque, às vezes, na pressa de fazermos tudo, a nossa parte e a parte dos outros, a gente acaba atropelando as maravilhas que o universo tem para nos entregar. Ok? Então aqui também fala de para que consiga ser surpreendido com ações de harmonia e alegria. Né? Então traga um bom humor para vocês. Eu gosto de colocar aqui que é possível fazer atividades de desenvolvimento. Né? O que vem aqui para... Qual é a carta para os cancerianos e cancerianas? Saiu do tarô, vai ser o tarô. A Rainha de Paus. A carta da Rainha de Paus vem falando de sair da encruzilhada. Confia nos seus conhecimentos. Confia nos seus saberes. Confia naquilo que foi aprendido. Mas eu sempre gosto de dizer que quando a gente se encontra numa encruzilhada, significa que a gente tem opções. Muito, muito improvável que se queira voltar a um estágio do qual se fez questão de sair. Então fala das cancerianas e dos cancerianos seguirem a sua rota, seguirem a vida. Novo passo, novo momento. Aquilo que já está funcionando, mantenha funcionando. E aquilo que ainda está em construção, trabalhe essa construção. Trabalhe esse fazer, este executar. Tá? Não se descuide da autoestima, não se descuide de si mesmo ou de si mesma, ok? Então agora vamos ver os meus queridos e queridas geminianos e geminianas. Geminianos e geminianas, acreditem nas sementes que vocês plantaram. Acreditem nas vigorosas sementes que foram plantadas no seu caminho. E são boas com as boas ações que vocês praticaram. Essas sementes vão frutificar. Aceite sem sofrimento a sua alma inquieta, versátil e criativa. Isso é uma coisa que eu vejo muitos geminianos e geminianas angustiados, porque a cabeça não para. Isso eu estou falando de forma natural.
Lógico que quando o sofrimento é muito grande, é preciso buscar uma terapia convencional para tratar isto, mas eu estou falando de maneira natural. O geminiano e a geminiana que tem por natureza ser agitado. A natureza dos geminianos e geminianas é comunicativa, é criativa, é versátil. Então aprenda a aceitar isso da sua natureza. Não dá para querer ficar engessado quando a sua natureza é de expansão, de crescimento, de desenvolvimento, de alegria, né? Porque o geminiano, quando ele não tem planos, projetos ou o que fazer, se abate. Então não importa se é pequeno o seu projeto, se é gigantesco, trabalhe neles, porque eles vão trazer uma compensação muito grande. Porque eu vejo aqui assim, de estruturação, de reestruturação, e vem aí oportunidade de novos projetos. Qual é a carta para os geminianos e geminianas? A anciã vem falando que é a hora do desprendimento, dos temores, mas também lembrar da sabedoria adquirida. Além de me mostrar aqui, vai ser um período até de encontrar pessoas que vão dar insights ou informações que vocês precisam para seguir um novo rumo. Façam as pazes com a sua fé. Porque o plano astral não fica de mal com a gente. A gente às vezes que fecha algumas portas para não ouvir. Porque dá trabalho fazer o certo. Ser feliz dá trabalho. Ou seja, é preciso trabalhar a felicidade. Felicidade e facilidade só rima na música, gente. Porque para ser feliz é preciso empenho, dedicação, decisão. O que é que faz cada um feliz? Eu não posso dizer que o que me faz feliz é o mesmo que faz feliz ao outro, né? Então, assim, ser feliz é o que é que eu preciso fazer para manutenção da minha felicidade. Mas não é só isso. O que é que eu preciso fazer para que as coisas do cotidiano, das minhas atividades necessárias, sejam profícuas e não atrapalhem os meus planos de felicidade? É preciso lembrar que a felicidade, além de trabalhada, ela anda junto com as nossas obrigações. Porque vivemos em um núcleo social. Então, quando a gente vive num núcleo social, é importante que a gente saiba que tem coisas que cabem a cada um. E tem coisas que cabem ao coletivo. Mas a gente não precisa passar por cima das coisas que se acredita. Isso que as anciãs vêm falando. Não preciso passar por cima dos meus saberes porque eu estou indo contra o que a moda dita. Tá? Então, ir contra aquilo que é um ditame de moda não cabe muito com os geminianos, né? Então, é a hora dos geminianos entenderem que essa autenticidade criativa é aquela precursora da sua prosperidade. Ok? Abençoados, abençoadas. Agora para os queridos e queridas de Leão, os leoninos e as leoninas. Perceba a força interna de si mesmo. Isso eu posso dizer que conheço muitos leoninos e leoninas que são verdadeiros alabartes de força de estruturação, de determinação, mesmo quando a vida às vezes pode dar algum prognóstico não tão favorável, quando os ventos não estão soprando a favor, os leoninos e leoninas são capazes, sim, de se reestruturar. Então, mantenha-se nessa linha de perceba a sua força interna. Tá? Mesmo quando dá aquela preguiça de ter que lidar com o cotidiano, se essas previsões falam muito sobre todos os signos, sobre o cotidiano de todos os signos. Né? Então, aqui fala assim, e dê uma nova oportunidade para resgatar os seus talentos, tá? Com o vigor do seu brilho e a consideração pelo coletivo. Isso faz muito bem aos leoninos e leoninas. Engana-se a pessoa que acha que o leonino e a leonina são pessoas egóicas. Não, os leoninos e leoninas são pessoas iluminadas, brilhosas como todos os signos,
Mas os leoninos gostam de uma coisa que eu acho que a maioria das pessoas gosta. O que eu fiz bem feito é muito bom ser reconhecido. É muito bom ser valorizado. É muito bom ser percebido. Isso não é egoísmo, gente. Isso é mola propulsora para continuar fazendo coisas boas. Então, eu digo, se você conhece um leonino ou uma leonina, não poupe elogios sinceros sobre aquilo que é bem feito. Né? E aqui me fala também sobre os esforços. Os esforços dos leoninos e das leoninas vão entrar num período de reconhecimento. Ainda bem, fico muito feliz. Agora vamos ver nas cartas qual a carta que vem indicando para os leoninos e leoninas este período. Tá? O pendurado. Em alguns baralhos está escrito enforcado, mas eu acredito porque o pendurado estou pendurado por um pé. Não tem nenhum dos baralhos, nenhum tarô que mostre o enforcado pelo pescoço. Ele está sempre com o pé pendurado, que é uma posição de autogestão, de sacrifício, que é o sacro ofício. É aquilo que eu me coloco de propósito, né? Eu fico nessa posição. E me fala no fim desse período de colocar-se em situações que exijam mais de vocês do que vocês podem dar. Então está chegando um fim. Eu vejo que esse período é agora de final de ano, tá? Nos próximos 12 dias, nos próximos até o mês 12, até o mês de dezembro, e nas próximas 12 semanas, que é o fim de um período de pendurado. Sabe quando a gente diz assim, mas eu tô pendurada nessa prova, eu tô pendurado nesse trabalho, eu tô pendurada nesse relacionamento, eu tô pendurada nessa moradia. Então me mostra que é o fim desse período de estar pendurado para a mudança de um período profícuo, muito profícuo. Tá? Queridos leoninos e leoninas, fico feliz de poder dizer isso para vocês. Agora, para os virginianos e virginianas, para os meus queridos virginianos e virginianas, fala do momento de atentar para a sua natureza, né? A natureza dos virginianos, que muitas pessoas falam que é chatinho, que é muito organizado. Eu acho que os virginianos, o que eu mais entendo dos virginianos, eles são muito analíticos e altamente críticos. Então, para que a crítica dos virginianos não seja uma crítica cítrica, né? Não seja algo de autocrítica que seja levado quase para autossabotagem, nem aquilo que seja jogando nos outros frustrações, porque pode acontecer. É um momento propício, nesse período agora de novembro de 2025, é um momento propício para os virginianos se atentarem na análise das situações para melhor se posicionarem ou melhor agirem e administrarem o seu tempo. É muito importante que os virginianos nesse período consigam fazer uma programação cronológica para que não cheguem ao final do ano esgotados, fragilizados ou aborrecidos ou aborrecendo alguém, ou seus pares, ou os seus colegas, ou os seus chefes, ou os seus pais. Então, assim, me fala é o momento dos virginianos, porque o virginiano, quando ele se empolga, ele é quase um TDAH, né? No sentido de hiperfoco, né? Que fala tão na moda, né? Mas não é algo de moda, não. Não é um modismo legal, não, gente. Mas o que eu digo é do hiperfoco. Né? Então, assim, o virginiano, quando ele entra na fase do hiperfoco, ele acaba se perdendo no tempo, tentando agradar tudo e todos e acaba se desagradando a si próprio e a todos ao seu redor, por conta de não conseguir distribuir melhor esse seu período de dedicação e não esquecer do seu período de lazer. É muito importante, né? Para não lhe causar nem insegurança, nem frustração.
É hora de aprender a relaxar, se divertir e entrar em harmonia com os seus, seja no setor da vida que for, né? Então, deixa eu ver aqui, um pouco a gente vai aprendendo a lidar com... Agora, qual é a carta que vem para o signo de Virgem? O Mago. O Mago vem dizendo que é um período, além do que fala da retidão espiritual, da conexão espiritual, também fala de aprenda coisas novas, inicie coisas novas, mas com leveza. Não tente manipular, porque aqui me fala assim, dos virginianos terem, como diz assim, não tente manipular os resultados, tá? Todo o seu trabalho vai resultar em boa colheita. Todo o seu bom trabalho vai resultar em boa colheita. E toda vez que ocultar algo, pode lhe deixar exposto. Esta é a parte da cautela. Mas também me fala de um momento de energia, de princípio, de início e de fôlego. É um bom período para os virginianos. E virginianas, com certeza. Bom, agora para os librianos e librianas, eu gosto de colocar sobre uma coisa que as pessoas gostam de falar muito, que librianos são indecisos. Eu não consigo ver os librianos como indecisos. O que o libriano não gosta é de ter dúvidas sobre justiça. Então ele pondera muito o que pode parecer uma atitude de indecisão, mas porque ele gosta de ser assertivo. Não quero ir atrás da opinião dos outros para dizer se isto aqui é bom ou se isto aqui é ruim. Eu quero saber por que eu devo achar isto aqui bom e por que eu devo achar isto aqui ruim. Então, essa ponderação. Uma das grandes qualidades dos librianos é a sua capacidade diplomática de harmonizar pessoas, energias e ambientes. Isso é magnífico dos librianos, né? E uma das coisas que no momento de desequilíbrio dos librianos, que é a parte sombra, é os librianos pararem de guardar mágoa. Não guarde mágoa, libriano ou libriana. Não guarde mágoa. Guarde tesouros emocionais. Guarde dinheiro, guarde boas lembranças, guarde bom viver. Qual é a carta para os librianos e para as librianas? Vamos ver. Vamos ver. Oh, salve. A carta é o Papa. Vem dizendo que oportunidades de bons negócios estão vindo por aí. Talvez até dizendo que nos próximos 5 dias, nas próximas 5 semanas e nos próximos 5 meses, me fala de um momento de estruturação, de aprendizado, de lições, de coisas novas no caminho. Isso é maravilhoso. Agora, para os meus queridos escorpianos e escorpianas, que tem uma das características de luz dos escorpianos e escorpianas, é essa capacidade de sedução. Mas não é aquela sedução vulgar, muito pelo contrário. É a capacidade de encantamento com a sua inteligência, com a sua postura, com a sua estruturação. Mas também tem um lado do escorpião, às vezes subestima a si mesmo e fechar-se em copas a ponto de deixar só o seu lado obscuro, principalmente nas escorpianas, esse lado de retração pode lembrar um pouco uma insegurança, que não é da natureza das escorpianas, mas que elas refletem uma falsa insegurança que não é delas. E isso dá ao mundo uma resposta para elas que judia delas. Não precisa. E os escorpianos, quando se sentem acuados, podem ser muito grosseiros ou agressivos. E de maneira geral, tanto escorpianos quanto escorpianas são pessoas de personalidade encantadoras.
Tem muita gente que tem medo do signo por conta do animal, que eu acho uma bobagem. De verdade, sou muito franca em dizer. Todos somos seres humanos e gostamos de, pelo menos eu prefiro que todos sejamos humanos seres, né? Cada vez mais. Então eu vejo assim que os escorpianos e escorpianas estão entrando num período de autogestão, de reconectar-se com a sua sedução por si mesmos, de apaixonarem-se por si mesmos, não de forma ilusória, nem improdutiva, mas um autoapaixonamento para gestar melhor a sua vida, para alcançar melhor os seus objetivos e viver de forma mais satisfatória. Então, qual é a carta para os escorpianos e escorpianas? Vamos ver neste momento aqui o que vem. Vamos lá, bonitinho. É a carta... A gente fala no baralho egípcio, essa carta vem com a palavra azar. Mas dentro do baralho egípcio, o significado dela é o inverso. Fala sobre lidarmos com a sorte, com a boa e a má sorte. Aqui fala de perceber a sua proteção astral. Então, é o momento dos escorpianos e escorpianas entenderem que o plano astral os protege e aprimora. É hora de alguns escorpianos e escorpianas saírem de cima do muro para mudarem os resultados que estão buscando. Tá? É hora de tomar decisões e agir dentro dessas decisões, dentro dessas escolhas feitas. Sempre fala, uma vez eu vi numa reportagem, num programa, onde uma pessoa dizia que escolher é ruim, fazer escolhas é ruim, porque sempre se perde. Eu penso do outro lado, fazer escolhas é bom, porque de alguma forma sempre se ganha. Mas é preciso deixar algo para trás diante das escolhas e aceitar que coisas ficam para trás. Isso é muito importante para os escorpianos e escorpianas neste momento. Deixar aquilo que não faz mais parte do presente de vocês para trás, para poder seguir em frente. Agora, meus queridos e queridas sagitarianos e sagitarianas, né? Eu gosto muito de ver, vamos aqui tentando tudo, juntando as tecnologias, uma bruxa da velha guarda. O sagitariano, a maioria das pessoas sabe que os sagitarianos e sagitarianas brilham com o seu bom humor. É uma característica. Sagitário é movido a bom humor. Mesmo quando não é uma constância, o sagitariano sempre busca recarregar as suas pilhas e as suas energias de uma forma frugal, que ative o seu bom humor. Isto é uma luz, é o caminho luz dos sagitarianos e sagitarianas. Uma das características sombras dos sagitarianos e sagitarianas é a impaciência. Às vezes, como eles andam a galope, eu costumo dizer, inclusive para minha irmã amada, Érica, que trabalha com imagens, que transforma vidas e pessoas, eu costumo dizer que ela tem a flecha do cupido e o coice do cavalo. Mas neste momento, os sagitarianos e sagitarianas estão no momento de andar a galope. E esta velocidade de ver as coisas de uma forma mais rápida, de um ângulo diferenciado, às vezes deixa eles impacientes com a velocidade dos outros. E é preciso entender que isto não vai atrapalhar sua jornada, nem seus projetos, nem seus planos, porque existem formas de agir diferentes. Os ponteiros do relógio não andam na mesma velocidade. E ainda assim, trabalham juntos por um mesmo horário, por uma mesma cronologia. Isso me veio muito nítido de entendermos quando as pessoas trabalham e produzem em velocidades diferentes. E esta ansiedade, às vezes, de produção para os sagitarianos e sagitarianas pode deixá-los um pouco ansiosos ou angustiados. Mas é uma coisa que pode ser trabalhada. Sobre todos os signos que eu tenho falado, tudo pode ser trabalhado para ser mais profícuo para cada um.
O que vem aqui? A complexidade. Ou a completar, achar complementos. Eu vejo um caminho de que as coisas vão começar a chegar. Sabe? Por onde vem? Ou por um e-mail, ou por um telefonema, ou por um insight, ou por uma visita, ou por um encontro frugal, ou inesperado. Eu vejo que vem informações muito pertinentes para os sagitarianos e sagitarianas nos próximos dias, que vão lhe trazer aquele complemento. Mas estava me faltando uma coisa para dar conclusão nessa ideia, ou nesse projeto, ou nesse sentimento, ou nessa ação. Então eu vejo o plano astral trazendo de encontro a vocês algo que pode ser muito profícuo para que os planos de vocês sejam positivos, ok? Queridos e queridas, né? Agora vem os capricornianos e capricornianas, às vezes um pouco metódicas, mas eu acho que não. Eu acho que os capricornianos e capricornianas são muito práticos. São, não que não tenham sentimentos, muito pelo contrário. Né? Eles são ligados à natureza de Pan, né? Que é os primórdios das nossas sensações. Então, para os capricornianos e capricornianas, a praticidade dá prazer. As coisas práticas e produtivas e que tragam benefício, inclusive material, são prazerosos. É uma forma de sentir prazer. Cada pessoa tem a sua forma de sentir prazer. Tem pessoas que gostam dos prazeres emocionais. Se está todo mundo em harmonia emocional, a pessoa está bem. E os capricornianos, se está tudo de forma com praticidade e evoluindo, isso é prazeroso. Não quer dizer que a pessoa seja materialista, apesar de gostar dos prazeres materiais. O que vem? A disciplina é uma característica muito forte nos capricornianos. Há quem diga que isso é dos virginianos, eu não acho. Nunca percebi isso dentro dos estudos que fiz. Uma das características muito fortes e não que os virginianos não possam ser, mas como são signos de terra. Mas os capricornianos são muito disciplinados. Quando eles se propõem a algo, eles só vão largar a hora que eles concluírem aquele formato que eles acharam que era o ideal para aquela decisão, né? Ambição. Sim, os capricornianos têm uma ambição, são ambiciosos, mas é diferente de ganância. É muito bom nós aprendermos todos a sermos mais ambiciosos. Ambiciono a ter uma qualidade de vida melhor. Ambiciono a ter um tempo maior para minha religiosidade. Então, ambicionar, desejar algo mais e melhor do que aquilo que se tem no momento, é muito favorável. Diferente da ganância. O ambicioso quer alcançar, quer alçar voo. E o ganancioso quer guardar para si ou tirar dos outros. Entenderam a diferença? Então fala mesmo dos capricornianos terem esse lado mais ambicioso, né? Mas fala ambicioso em relação aos seus objetivos, né? E o lado sombra é às vezes o pessimismo e a rigidez com que levam as coisas para patamares de abstenção. Eu prefiro nem me envolver, eu não quero mais ver isso, eu não quero mais falar com isso, do que ver todos os lados da moeda. Porque toda moeda tem 3 lados. O lado A, o lado B e a bordinha. Essa conta. Então, isso é algo que pode às vezes atrapalhar relações, pode atrapalhar trabalhos, pode atrapalhar projetos ou até mudanças de situação ou de situações por conta desse excesso de rigidez, né? Mas é algo que pode ser trabalhado também, né? Porque quando o pessimismo nos acomete, isso pode acontecer com qualquer signo, quando o pessimismo nos acomete, ele nos tira a alternativa de termos certeza que somos capazes de evoluir. Todos somos capazes de evoluir. E ninguém está isento de errar, de falhar,
Mas assim também como ninguém está isento de melhorar e se modificar. O que vem aqui? A roda do destino, que é a carta que vem para os capricornianos e capricornianas, nesse momento fala de mudanças favoráveis de forma rápida. Não precisa ser uma mudança radical, mas me parece aqui pequenas mudanças que podem trazer grande satisfação, principalmente para o núcleo familiar. Tá? E eu digo que, ou das relações fraternais, me fala de forma muito favorável sobre isto. É a união entre saberes, entre o que é novo, o que é antigo e o que é atual. Espero que com isso também seja um insight muito bom para os capricornianos e capricornianas. Tá? Para os meus queridos, deixa eu ver aqui. O que vem aqui? As queridos e queridas, né? Aquarianos e aquarianas, meus amados, amadas, né? Meus amores. Aquarianos e aquarianas, que diferente do que a imagem possa lembrar, os aquarianos e aquarianas, eles têm um prisma sobre a vida de forma bem moderna. E isso é maravilhoso. Então, o que eu vejo aqui, para os aquarianos e aquarianas, fala de a luz do original. Isso é uma característica muito linda dos aquarianos, de serem muito originais, de gostarem de sua originalidade, né? E são muito criativos e inteligentes. Não que os outros signos não sejam inteligentes, mas essa criatividade dos aquarianos, diferente dos geminianos, que também é outro signo de ar, fala sobre uma visão que inspira. O geminiano gosta de produzir e estimular outras pessoas. E os aquarianos gostam de vivenciar o original, que naturalmente se tornam inspiradores. Nem sempre é proposital. E isso que é lindo nos aquarianos e aquarianas. A natureza deles transforma as suas maneiras de agirem diante da vida de forma inspiradora. Isso é maravilhoso. E um dos deslizes que a gente diz da sombra dos aquarianos e aquarianas é a oscilação de humor. Às vezes está quente, às vezes está frio, né? Que fala sobre o desequilíbrio do aquariano, que fala que às vezes fica tão ampla a sua visão que acaba perdendo a noção da tarefa que tinha prioridade. Porque tudo, quando o aquariano dá importância para as coisas, dá importância para o geral. Mas acaba esquecendo as suas priores. E aí, o maravilhoso dos aquarianos e aquarianas é que, no primeiro momento, pode até dar um pico de explosão. Mas, na sequência, eles escutam ou precisam de um signo de fogo ou de terra para lhes aterrar, para botar o pé no chão e dizer, bom, é por aqui que tem que ir. E é só assim, é um rastilho de pólvora. É uma coisa que muda o humor e daqui a pouco acha, opa, deixa eu me centrar, já vou achar meu caminho. E isso é maravilhoso. Né? Então deixa eu achar agora a carta para os aquarianos e aquarianas. Tá? O príncipe de ouros. O que significa? Significa que é um momento de desenvolvimento, de ação, de pegar as rédeas da vida, fala de oportunidades, mas fala principalmente de aquelas oportunidades que foram aproveitadas vão dar maiores retornos. E é algo duradouro, é algo que vai acontecer nos próximos dias, agora, dentro dos próximos 15 dias, me fala dessas oportunidades, daquilo que foi executado, bem executado, trazendo novos frutos. Isso é maravilhoso, não? Espero que seja de bom proveito para todos. E agora, para os meus queridos piscianos e piscianas, as luzes dos signos de peixes, para o signo de peixes, que são pessoas imaginativas, né? Que os piscianos e piscianas têm uma coisa um pouco diferente do que é criativo, eles são imaginativos, que tem a imaginação fértil, que tem essa coisa de sensibilidade e consegue de uma maneira, consegue expressar
essa sensibilidade e tem em alta, assim, as suas competências espirituais. É da natureza dos piscianos e piscianas, né? De uma maneira positiva, não, não é de uma forma excessiva, mas fala da sua sensibilidade espiritual. E uma das características dos piscianos e piscianas é, às vezes, distrair-se daquilo que era seu objetivo, né? Quando desequilibrados, os piscianos e piscianas podem se perder um pouco em sonhos irrealizáveis. Então vou ficar projetando uma coisa que não sei nadar, não gosto de entrar na água e sonho em ser mergulhadora. Entendeu? Então, assim, às vezes é sonhar com algo que não é seu, que não é para si. E aí fala que quando acontecer isso, perceba que isso é a sombra do seu lado pisciano que está tentando te sabotar. E isso é possível ser modificado. O que veio aqui? Muito lindo, bem para pisciano mesmo, fala de perceber a sua totalidade. Eu gosto de falar que os piscianos não podem esquecer o seu lado peixe dourado, nem o seu lado tubarão. Porque existe uma compreensão. O momento observe onde você está, o que você tem em mãos para fazer, o que você consegue fazer, o que já está sendo feito. Então fala da totalidade. Não se responsabilize por coisas que não lhe competem. Um pouco parecido com o ciclo de Áries, mas aqui fala no sentido de eu posso me lançar num projeto, num sonho, numa estrutura, num relacionamento, mas eu não posso me lançar em algo que eu tenha que escolher pelo outro ficar comigo ou fazer comigo. Eu posso convidar, mas eu não posso decidir pelo outro. Então fala de tome as suas próprias decisões, perceba-se as suas ações, que são muito profícuas, lance-se num novo projeto, ou num novo sonho, ou numa nova aventura, ou num novo momento, mas não dependa de si próprio, não dependa de terceiros, para que isso se realize, a menos que essas pessoas envolvidas estejam cientes e combinadas com vocês, tá bom? Bom, eu espero ter podido trazer para vocês hoje um pouco de clareza, matando um pouco a saudade. Vamos ter mais novidades, vamos falar de oráculos diferentes, oráculos das pedras, oráculo mais místicos no sentido da borra do café. Vamos falar um pouco sobre de que maneira cada uma dessas desses antigos conhecimentos podem nos acrescentar nos dias atuais. É um prazer enorme ter estado com vocês. Eu sou Estela Ostrovsky, essa bruxa que vos fala. Namastê, namastê, namastê. Até a próxima.